Seja bem-vindo ao canal, se inscreva agora mesmo e curta o vídeo. Sexta, 30 de dezembro de 2016. Está no ar o Jornal Breve com Solano Manoel. Jornal Breve, sua retrospectiva com a terceira parte sobre a retrospectiva política. Você vai ver hoje a posse de Michel Temer como presidente definitivo. Por 55 votos a 22, o Senado Federal decidiu às 18h34 do dia 12 de maio de 2016 abrir processo de impeachment contra Dilma Rousseff por entender que existem indícios de que ela tenha cometido crime de responsabilidade. No mesmo dia, a presidente foi informada oficialmente da decisão do Senado e do seu consequente afastamento da presidência da República até o julgamento do processo. O vice também foi notificado de que assumiria interinamente a presidência. Em 31 de agosto, Michel Temer passou a condição de presidente efetivo em cerimônia de posse no Congresso Nacional. Renan Calheiros, presidente do Senado, declarou Temer empossado pelo período de 31 de agosto de 2016 a 31 de dezembro de 2018. A cerimônia foi rápida, durou 12 minutos e não houve discurso do presidente. Em sua primeira manifestação oficial, ele disse: "Agora nós inauguramos uma nova fase em que nós temos um horizonte de 2 anos e 4 meses. E espera-se que nesses 2 anos e 4 meses nós façamos aquilo que temos alardeado, ou seja, colocar o Brasil nos trilhos." O governo de Temer foi alvo de protestos e manifestações populares desde os primeiros dias. A primeira entrevista para o Fantástico foi recebida por parte da população com panelaços e apitaços, além de gritos de ordem como golpista em diversos locais do país. Em 17 de maio, entidades como a UNE e o Levante Popular da Juventude, a União da Juventude Socialista e a União Brasileira de Mulheres levaram cerca de 8.000 pessoas à Avenida Paulista em São Paulo para pedir o afastamento do presidente interino até então. Em relação ao Ministério da Cultura, militantes do setor ocuparam as sedes do órgão em diversos estados, o que fez com que Michel Temer devolvesse o ministério. Em 5 de dezembro, o presidente Temer apresentou ao Congresso uma proposta de emenda constitucional para a reforma previdenciária. O ponto mais importante é a aposentadoria aos 65 anos para homens e mulheres. Os militares terão uma proposta em separado e os trabalhadores rurais ainda deverão ter sua condição discutida. Os estados e municípios poderão abrir o FUNPRESP. O objetivo declarado do governo é tentar manter a sustentabilidade das contas públicas diante de um déficit crescente do sistema previdenciário brasileiro, decorrente de um envelhecimento da população brasileira e da queda da taxa de natalidade do país. Haverá, porém, regras de transição para homens acima de 50 anos e para mulheres acima de 45. Em 26 de junho, a saúde pública foi sancionada com uma lei que determina medidas de combate ao Aedes aegypti, que transmite as doenças como Zika, dengue e chikungunya. Segurança pública. Serviços públicos, servidores públicos, trabalho e tributação também sofreram alterações que ao longo do seu mandato poderão ainda sofrer muitas discussões e manifestações contrárias. Caso Gedel. Em 19 de novembro de 2016, o ministro Gedel Vieira Lima, da Secretaria de Governo, foi acusado pelo ex-ministro da Cultura Calero, em entrevista à Folha de São Paulo, de tê-lo pressionado a rever a decisão do IPHAN, que impede a construção de um empreendimento imobiliário onde o ministro da Secretaria de Governo adquiriu apartamento. Em depoimento à Polícia Federal, revelado pelo jornal, Calero disse ainda que o presidente Temer o enquadrou no intuito de encontrar uma saída para a obra de interesse de Gedel. Com a evolução da crise política, incluindo denúncias de gravações sigilosas, Gedel apresentou uma carta de renúncia no dia 25. Assim, ele foi o 6º ministro a deixar o governo Temer. Em 8 de dezembro, movimentos sociais protocolaram na Câmara dos Deputados um pedido de impeachment contra o presidente Michel Temer. O documento foi assinado por 19 pessoas, entre juristas e líderes de organizações da sociedade civil, como a Central Única dos Trabalhadores e a União Nacional dos Estudantes. Segundo o texto, existem fortes indícios ilícitos por parte de Temer no episódio da Secretaria de Governo de Gedel Vieira Lima por ter pressionado Marcelo Calero para que este interviesse junto ao IPHAN a fim de liberar a construção de um edifício de alto padrão em Salvador, onde Gedel adquiriu um imóvel. Temer tem baixa popularidade desde o começo de seu mandato.
embora com mais aceleração popular do que a presidente afastada. Em 8 de junho, a pesquisa CNT-MDA sobre o governo Temer disse que 11% dos brasileiros avaliaram positivamente as primeiras semanas, enquanto 28% viam de forma negativa. Em 1º de julho, uma pesquisa encomendada pela CNI, Confederação Nacional da Indústria, 39% dos brasileiros consideravam o governo ruim ou péssimo, enquanto 13% avaliavam como ótimo ou bom e 36% achavam que era regular. Entre os ouvidos, 13% não souberam ou não responderam. Uma pesquisa divulgada em 4 de outubro revelou que 68% dos brasileiros não confiam no presidente Temer e 55% da população rejeita a sua forma de governar, enquanto 26% dos brasileiros confiam em Temer e 28% aprovam a sua maneira de governar. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é 95%. E o Jornal Breve Retrospectiva termina aqui. Amanhã tem mais, se Deus quiser.